Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Marcelo Fotodicas. Eu sou o Marcelo Socal e hoje a gente vai falar de um tipo de câmera muito popular no segmento profissional ou para quem é mais avançado, né? São as pessoas que já têm um pouco mais conhecimento técnico e querem mais qualidade na imagem. São as câmeras DSLR. O que é uma câmera DSLR? Qual é a diferença dela para os outros tipos que existem no mercado? Quais os usos principais, as características dela? Tudo isso a gente vai conhecer a partir de agora. Muita gente não sabe, mas o termo SLR nasceu no final dos anos 50, início dos anos 60, que quando foi desenvolvida essa categoria de câmera, que a luz passa pela objetiva, atinge o espelho, bate no prisma e vem para o visor. O nome dela, Single Lens Flex, câmera de objetiva única por reflexo, é por conta disso. Porque a imagem passando por aqui, bate no espelho, vem para o prisma e você visualiza de maneira correta o que você vai conseguir registrar quando você apertar o obturador, né? O botão de disparo, né? Aqui é um modelo representativo das câmeras dos anos 80, né? Que elas eram muito conhecidas já nessa época, que é uma Leica, modelo R6.2, é uma câmera toda manual, né, ótima construção, objetiva de alta qualidade também. Um exemplo, né, de tipo de câmera que era na época, né? E aqui a diferença básica, né, antes de a gente passar para falar da DSLR em si, né, que a DSLR trabalha com filme de 35mm ou outros formatos, na verdade, né? E a câmera digital, a DSLR, né, trabalha com cartão de memória. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia de uma linha de um determinado fabricante, no caso a Canon. A partir aqui da esquerda, a gente tem o primeiro modelo deles de 1959 até agora, 2014. Essa é a foto de 2014. Já não é tão recente assim. Mas aqui tem todos os modelos atuais da linha deles. Entendeu? Então você vê que a evolução ela passa por um processo grande de mudança de modelos, mas mantendo a mesma configuração, né? Ela mantendo a objetiva única, permitindo a troca dessa objetiva. Isso dá mais flexibilidade, isso dá mais possibilidade na operação do equipamento. Isso aqui é exatamente como ela funciona. Vocês notam aqui, os raios de luz passam pelo corpo da objetiva, atinge o espelho que está aqui, a luz é refletida no prisma e projetada de maneira correta aqui no visor. Por que é importante ter esse prisma aqui, gente? Se não tivesse esse prisma, a gente ia ver a imagem invertida, ao contrário do que a gente estaria enxergando a olho nu. Então, sem esse prisma aqui, você teria mais dificuldade na visualização e composição da imagem. Tá? Então, o conceito da SLR é por conta dessa montagem dela, aqui, desse sistema de construção da câmera. Exatamente o funcionamento é esse aqui. Ó. Quando o espelho está abaixado, a imagem é refletida no visor. Quando a gente aperta o botão de disparo, né, o espelho sobe, o obturador que está aqui na frente do sensor abre e a luz é refletida no sensor que captura a imagem. Tá? O princípio de funcionamento de toda a câmera DSLR e SLR também é esse aqui. Tá? Uma coisa que diferencia as DSLR de outras câmeras mais básicas, de categorias mais simples, digamos assim, é a quantidade de comandos e possibilidades que essas câmeras abrem. Elas permitem um grau de controle total na captura da imagem. Diferente de câmeras mais simples, de categorias mais básicas, a restrição não é por conta, muitas vezes, do equipamento, mas às vezes limitação de conhecimento do operador, digamos assim. Porque são câmeras que permitem trabalhar muitos parâmetros de maneira simultânea. E as câmeras profissionais, de fato, elas têm atalho fora, de maneira a você não ter que ficar apertando muito botão, usando um monte de menus, submenus, que dificulta e torna mais lenta a operação. Quem já teve uma DSLR de entrada na mão sabe disso. Essa aqui, por acaso, é uma câmera profissional, de fato, é uma full frame, é uma 850 da Sony. E por que ela está ilustrando aqui a questão dos comandos? Se vocês notarem aqui no canto direito, eu tenho
4 botões que pega algumas das principais características que a gente tem no controle do nosso registro, que é a compreensão de posição, o modo de avanço de disparo, se é disparo simples, contínuo, se é o bracketing e diversos outros, o white balance e o ISO, ou seja, eu não preciso entrar em menu nenhum para mudar esses parâmetros aqui. O toque, em cada botão desse aqui eu já mudo a configuração da maneira que eu preciso. Isso é muito prático, isso é muito conveniente e agiliza muito a operação do equipamento. Tá? Aqui na esquerda a gente tem os modos principais de operação, que é comum a todas essa categoria de câmera, né? Que é o programa, né? E ela faz a medição sozinha, usa a configuração dentro do que ela está enxergando, digamos, pelo objetivo, né? O modo A, que é o modo de prioridade de abertura, que é o modo particularmente que eu trabalho bastante, que eu consigo controlar a profundidade de campo dentro do meu disparo. O modo S, que é o modo de prioridade de velocidade, eu estabeleço uma velocidade, ela me dá abertura. Né? Eu uso quando eu estou fotografando esporte, eu uso esse modo aqui. E o modo manual, que é o operador que define os valores, tanto de obturador como o diafragma, de velocidade e abertura. Né? A câmera não tem interferência nenhuma. Ela só dá indicativo no visor, se ela está dentro do que ela acha correto, se a imagem está mais clara do que deveria, estando super exposta, ou subexposta, menos luz que deveria. Aqui é o modo automático, que é um modo que para mim não faz sentido, isso é uma câmera DSLR, mas por caso todos os fabricantes colocam. E nesse caso, nesse modelo aqui específico, eu tenho essas 3 memórias, aqui são memórias. Eu posso configurar a câmera de uma série de maneiras, só o fato de mudar um botão para o outro, eu já tenho a câmera toda configurada. Aqui eu posso, na memória 1, por exemplo, eu posso ter configurado ela para fotografia noturna, por exemplo, trabalhando com ISO alto, né? E disparo simples. Na 2 eu posso ter um ISO mais baixo, com a abertura mais fechada, para fotografar paisagem. E aqui no 3 eu posso ter uma abertura média com ISO intermediário, 800, 1600, e avanço rápido para fotografar esporte. Eu não tenho que ficar refazendo toda a minha configuração. Eu simplesmente mudo o botão e minha câmera já está inteiramente configurada. Né? Desde que eu faça isso anteriormente, obviamente. Né? Já tendo a previsão do uso. Né? Esse aqui também, esse aqui é outro modelo, isso aqui é o modelo da Nikon. E você vê, a gente tem nesse dial aqui os modos de disparo, né? É o disparo simples, o continuous high e o continuous low. O que é isso? Continuous high é a quantidade máxima de disparo que ela consegue fazer quando você deixa o dedo. Tem modelos que são 6 fotos por segundo, 5, varia muito. E o continuous low é em torno de 2 a 3 fotos por segundo. Para fazer sequência de esporte, por exemplo. Né? Aqui do lado é para a gente escolher o self-timer, né? Que a câmera dispara sozinha, 2 ou 10 segundos, ou outro modo, o disparador remoto e por aí vai. Né? Aqui a gente tem aquele modo de operação, que a gente já viu lá na frente. Né? As câmeras DSLR, alguns modelos, incluindo de entradas mais populares, assim, mais baratos de comprar, costumam ter esse modo de cena. Que são aqueles que têm câmera compacta, aquelas câmeras mais simples, praia, pôr do sol, bebê, pet, essas coisas. Mas as câmeras profissionais de fato, de alto nível, digamos assim, as full frame não costumam ter esse tipo de recurso. Isso aqui é mais nas câmeras mais simples. Tá? Outra coisa que é importante a gente entender dentro do segmento SLR, DSLR, melhor dizendo, elas têm basicamente as mesmas funções. Só que a qualidade da construção, né, como ela é feita, a rigidez do corpo, a estrutura interna e a disposição dos comandos é completamente diferente. Por exemplo, aqui a gente tem dois modelos da Canon. A T6S, que é um modelo bem recente deles, é o último modelo da linha Rebel dele, né? Que você vê, ele tem uma dimensão bem diferente da 70D. A 70D já é uma câmera intermediária. Ela é mais voltada para o amador avançado e tem muito profissional que trabalha com ela. Mas tecnicamente, pelo fabricante, ela é o modelo semi-profissional. Se você olhar no catálogo da Canon, ela é encarada como semi-profissional.
Só que ela é de nível intermediário. A T6 já é uma câmera de entrada. Mas é uma ótima câmera, muita gente usa ela, inclusive hoje em dia, para filmagem. Nem tanto para foto. Para foto também, mas ela filma muito bem. Então, é um ótimo modelo, mas você vê, olha a dimensão física de uma para outra. Por quê? Porque a 70D ela é muito melhor construída. Ela tem uma capacidade de selagem, digamos assim, que a T6 não tem. A 70D ela é mais resistente ao uso, ela permite mais disparos, o obturador dela tem uma vida mais longa, ela é resistente à chuva, ela é mais robusta de maneira geral, você vê pela dimensão física. E outra coisa que é importante de olhar, aquilo que eu estava falando para vocês, é a disposição dos comandos. Aqui, ó, eu tenho menos comandos fora da câmera. Olha na 70D, eu já tenho tudo aqui. Ó. Ou seja, ela é uma câmera mais ágil para fotografar, ela é uma câmera mais veloz na operação. Então, mas tem ótima qualidade da imagem, né, até porque o sensor que tem nela, se não me engano, inclusive é o mesmo sensor. Né, as duas produzem ótimas imagens, só que a 70D ela tende a durar mais, pela qualidade da construção do corpo e também para quem demanda mais agilidade no uso, né, que quem está devido a variações do trabalho, ela é uma câmera muito mais indicada, né, para quem precisa de certos recursos. Né. Outra coisa importante em relação às categorias da DSLR é à medida que o tamanho do sensor sobe, o tamanho físico também vai junto. Por exemplo, aqui a gente tem 3 modelos, ambas são DSLR. Você vê, o primeiro modelo é uma Mark III da Canon. Ele é uma câmera full frame, profissional de fato, alta qualidade de imagem, dá uma resposta excepcional em termos de cor, saturação, nitidez, até porque as lentes para usar com elas tem que ser lentes de alta qualidade, lentes topo de linha realmente. Então, mas você vê, olha como ela é fisicamente muito maior do que os outros modelos. Né? As duas aqui, a 700D, que é o vendido na Europa, isso aqui na verdade é a T5, aqui nossa, né? E essa aqui, se não me engano, é T4. Não estou bem certo, porque na verdade eu não uso Canon. Mas é só para vocês terem uma ideia da diferença de tamanho. E não é só fisicamente a diferença não. A diferença de valor de aquisição é muito grande mesmo. O Mark III é muitas vezes mais caro que esses outros modelos aqui. Mas olha uma coisa interessante, a baioneta é igual. Pode notar aqui, o tamanho aqui da baioneta é idêntico. Mas os corpos são bem diferentes na condição. A Mark III ela é selada. Ela é bem resistente, o obturador dela é para muita operação, se eu não me engano são 300 ou 400 mil disparos que o fabricante diz que ela consegue aguentar. Essas de entrada aqui, tem pessoas que dizem que vai 70, 80, tem pessoas que já trabalham muito mais do que isso e elas continuam, mas o fabricante, se eu não me engano, dá em torno de 80 mil disparos para essas câmeras aqui. Tem que ver certinho. De qualquer forma, é uma especificação técnica de um fabricante específico, então cada um tem a sua. Né? Isso aqui eu só estou mostrando como fisicamente elas mudam bastante, mesmo sendo da mesma categoria. Essa aqui é uma Nikon, isso aqui é uma D600, isso aqui é só para representar o display de maneira geral que existe no mercado. Olha quanta informação a gente consegue ter simultâneo aqui dentro. Isso é muito interessante que a gente, de olhar aqui, a gente já sabe como é que está a configuração completa do equipamento. O modo de operação que ela está, velocidade, né, do obturador, diafragma, comparação de exposição, nível de bateria, qual ISO que eu estou usando, sistema de fotometria, ponto de autofocus e por aí vai. Então, essa questão do uso no display do LCD é muito bacana. Ele ajuda bastante em diversas situações. Tá? Quando você precisa salvar a bateria, quando a dificuldade que a bateria está começando a acabar e tal, você pode até desligar e ficar completamente preto, né? Não acende, não faz nada e te dá mais autonomia, digamos assim, você estiver ficando curto de bateria, digamos, né? Mas ter ele ligado realmente ajuda bastante. Isso aqui é de Nikon, mas na verdade é representativo das câmeras DSLR como um todo, né?
Agora vamos falar de novo de categoria, né? Já dei uma rápida repassada ali na frente, né? Agora vamos falar dos tipos de DSLR que existem. Essa aqui é uma T6, né? Uma T6, né? Digamos assim. É uma câmera de entrada, é o último modelo da Canon para esse segmento. É uma câmera que vende bastante, porque ela tem um valor razoável de compra, tem uma ótima qualidade da imagem, filma muito bem também, então é um dos modelos que mais vende deles. Por quê? Porque ela tem uma qualidade muito boa de imagem, fisicamente ela não é muito grande, ela tem todos os recursos que uma câmera dessa categoria precisa ter, então realmente é uma muito boa escolha. Mas é aquilo que a gente já viu um pouquinho mais lá na frente, elas são mais delicadas no uso, elas têm uma vida menor de obturador, ou seja, elas aguentam menos disparos, elas são mais delicadas no lidar no dia a dia, né, do que as câmeras de outras categorias, né? Mas se tiver um pouquinho de cuidado, né, que todo equipamento precisa, na verdade, elas tendem a durar bastante. Né, se tiver a manutenção correta, guardar de maneira correta, transportar em mochila adequada para ela, né, evitar naturalmente batida, chuvisco, maresia, então ela realmente tende a durar bastante. Isso aqui já é uma câmera DSLR intermediária. Ela é profissional, assim, no sentido que ela é muito melhor construída, ela é completamente selada, ela tem velocidade de disparo muito alta, a velocidade de obturador muito alta. Essa aqui é uma Sony A77 Mark II. A diferença daquela câmera de entrada, por exemplo, aquela de entrada, o obturador dela vai a 1/4000. Essa aqui vai a 8000. Ela é bem mais rápida na capacidade de disparo, ela é muito melhor construída, ela é muito mais robusta, ela é muito mais pesada. Ela permite mais seleção de modo de autofocus, os pontos de autofocus também. É uma câmera já para o segmento profissional de entrada. Na verdade, as câmeras dessa categoria aqui, pelo menos no Brasil, elas respondem pela maioria esmagadora de quem trabalha profissionalmente, por conta da dificuldade de adquirir os equipamentos, que seriam os mais adequados, por conta da grande quantidade de imposto que infelizmente a gente paga, né? No exterior é mais fácil adquirir equipamento. No Brasil, infelizmente, é bem mais puxado, os equipamentos são de acesso mais difícil. Então, isso acaba tornando as câmeras dessa categoria as principais presentes no mercado. Não são só elas, mas são as principais. Essa aqui é o modelo da Sony, mas aí a gente entra na linha da Canon, a gente entra com a 7D, com a 70D, com a Nikon a gente entra com a 7100, com a 7000 e por aí vai, né? Isso aqui é o que eu estava falando agora. Isso aqui são os exemplos de câmeras semi-profissional, né, de acordo com os fabricantes, mas na prática no mercado brasileiro são opções profissional, né, o pessoal realmente trabalha com elas com ótimo resultado, né. Essa é o caso aqui, a 7D Mark II, que é uma ótima câmera da Canon, extremamente bem construída, extremamente rápida, feita com foco de fotojornalismo, uma câmera muito precisa, muito robusta, muito adequada para quem faz certo tipo de registro fotográfico. A 700 aqui da Nikon, segundo modelo, ótima câmera também, muito bem construída, também muito rápido. E a Alpha 77 Mark II aqui, que como as duas aqui primeiras, extremamente bem construída, muito rápida, muito forte. Ela pega as lentes causais, que tem uma qualidade de imagem extremamente alta. Isso aí realmente uma vantagem competitiva que a Sony tem, porque as lentes AIS realmente são diferenciadas, mas têm um padrão de qualidade muito alto. Claro que tanto as Canon como a Nikon também têm lentes de alta qualidade. As lentes da linha L da Canon são excepcionais, realmente são muito boas. E a linha da Nikon são as DVR, algumas com elemento de cristal nano, que também têm uma qualidade muito alta. Ou seja, são 3 ótimas câmeras que atendem absolutamente tudo que um fotógrafo pode precisar, de qualquer nível. Essas aqui são topo de linha total, digamos assim. Essas aqui são o que existe de melhor no mercado fotográfico mundial. São as câmeras DSLR full frame, como eu chamava fora de professional, né? Essas aqui são realmente profissionais.
são extremamente caras, são muito caras de comprar, mas a qualidade de construção é fantástica, a qualidade de imagem é excepcional, são câmeras que aguentam muito trabalho, tem câmera dessa que já passou de 500, 600, 700 mil disparos e continua trabalhando. Você pode pegar chuva, você pode pegar poeira, você pode pegar maresia, aguenta tudo. Naturalmente, elas não são feitas para imersão em água, elas não são feitas para cair, assim, ter grandes impactos, mas elas costumam aguentar, de tão bem construídas que elas são. Mas é aquilo, são grandes, pesadas e volumosas. Mas se precisa de confiabilidade máxima na operação, são esses modelos aqui. Mas são muito caras. E são muito exigentes em termos de ótica. Por quê? Porque o sensor delas é tão bom, é tão bem feito, se você tiver uma lente que não seja de alta qualidade, você vai estar desperdiçando qualidade dela, digamos assim. Você está pagando muito caro por um corpo que a objetiva não faz justiça a ele, digamos assim. Ou seja, você tem que ter lentes sempre da mais alta qualidade possível para trabalhar com elas. Mas é o que existe de melhor no mercado mundial, sem a menor dúvida. Isso aqui é o representante da Sony, da geração anterior, na verdade, é a Alpha 900, é da mesma categoria da D4 e da 1X aqui, da Canon, que eu tinha até esquecido de mencionar o nome dela. Mas é a mesma categoria de câmera. Extremamente bem construída, toda selada, extremamente rápida. O obturador também para mais de 500 mil disparos. Essa aqui ó, é a aplicação principal para esse tipo de câmera que a gente está vendo agora. Por quê? Porque elas são extremamente rápidas, elas conseguem muitos disparos por segundo, o sistema de autofoco delas é absolutamente preciso, elas conseguem fazer capturas que outros modelos não conseguem, por conta da capacidade de processamento que elas conseguem. Objeto em movimento é muito difícil para qualquer tipo de câmera, mas essa categoria aqui, ela é especialmente rápida e consegue capturar imagens e momentos que com outras a gente teria muita dificuldade em conseguir. Primeiro que elas têm um sistema de autofocus extremamente desenvolvido. O melhor sistema de autofocus do mundo são dessas câmeras. Segundo que elas conseguem fazer muitas fotos por segundo. Então, você realmente consegue assim, capturar momentos que outros modelos você não consegue. E como elas são full frame, elas têm um alto desempenho de ISO. Elas podem trabalhar com ISO alto sem perda de qualidade de imagem, ou melhor dizendo, com menor perda de qualidade de imagem. Isso aqui é a questão da resistência, para registrar a resistência de um corpo desse. Ó. Isso aqui é um DX, né, o último modelo da Canon para essa categoria. Vocês veem, esses pontos vermelhos aqui, vocês podem ver, é a selagem dela. Isso aqui representa um ponto que você pode fazer acionamento do botão, né, ou através do corpo, da bateria, das tampas dela, que é selada, que não permite a entrada de poeira, de água ou de outros elementos. Ou seja, por isso que ela é resistente ao clima. E olha como ela é por dentro. Essa capa de plástico aqui é para, digamos, para acabamento. Mas olha que construção extraordinária por dentro. É extremamente robusta, ela aguenta coisas que na operação que outros modelos realmente não conseguem. Por isso que elas são tão caras. Mas são câmeras excepcionais. Olha aqui. Uma câmera dessa consegue continuar operando, tá? Muito obviamente você vai ter que limpar a frente da objetiva. Mas se você pegar ela aqui e colocar no olho e apertar o botão, provavelmente ela funciona. Provavelmente ela funciona. Eu tenho uma câmera da Sony. Eu trabalho com Sony, eu trabalho com lentes causais. Eu já fiquei 3 horas e meia na chuva com ela. Não significou absolutamente nada. Eu fiquei com a roupa inteiramente molhada, a roupa de baixo, inteiramente molhado, e não significou absolutamente nada. Isso já tem 3 anos, já se passaram 3 anos, e essa que é a grande vantagem desse tipo de equipamento. A confiabilidade, a robustez, e você ter a tranquilidade de poder trabalhar em certas circunstâncias e saber que o equipamento aguenta.
Essa aqui é uma Alpha 700. Não, eu tenho uma dessa aqui também. Já peguei coisa muito pior que isso aqui com a minha continua funcionando até hoje. Isso aqui é a representação das DSLR, né, do sensor delas, né, principalmente das primeiras aqui, da coluna de cima, em relação aos outros modelos que existem no mercado, né. Aqui esse eu desenho primeiro aqui, é das câmeras compactas mais simples, essas amadoras, né, com chute, né, que faz tudo sozinho. E aqui a gente vai subindo para as amadoras avançadas, né, até chegar na sensor full frame, que são essa última categoria que a gente viu, né. Olha a diferença desse sensor para de entrada, né. Essa aqui, a PSC, ou a PSC da Canon, esse aqui seria o sensor de uma 60D, de uma 70D, e essa aqui seria de uma 5D Mark III, ou Mark II, né, qualquer um da linha, naturalmente, né. A Nikon trabalha com o tamanho do sensor desse aqui, um pouquinho maior que daqui, né? A Sony também é esse sensor aqui. A diferença é bem pequena, né? 23.6, 15.6 para 22.2 e 14.8. Isso aqui é só passar uma ideia que uma das grandes vantagens do sistema DSLR é ter uma grande disponibilidade de objetivas. Cada fabricante disponibiliza muitas opções, então uma câmera dessa categoria ela permite uso para as circunstâncias mais variadas possíveis. Por quê? Porque existe muita opção de objetiva para elas. Eu posso, com a mesma câmera, eu posso colocar uma super grande angular, fazer uma paisagem, fazer um ambiente interno, e ao mesmo tempo que eu troco objetivo, eu coloco uma super teleobjetiva para fazer esporte, da natureza, usando o mesmo corpo. Só que tem a grande questão da aquisição dessas objetivas, né? Que normalmente são de valor bem alto. Mas, de qualquer forma, o equipamento permite essa característica, né? Então, isso realmente é muito importante. Essas lentes aqui, particularmente, são extremamente caras. É uma lente da Leica, aqui, algumas objetivas que a Leica disponibiliza no mercado atual. São algumas das melhores objetivas do mundo, atestado em teste laboratório, o mais rigoroso possível, transmissão de luz e recapturar de registro extremamente alta. Então aqui só como exemplo do sistema, né? Isso aqui, por exemplo, é a linha da Nikon. Isso aqui é a linha ED-VR, né? Vocês veem pelo dourado aqui, né? Isso aqui é uma parte, da verdade, da linha da Nikon atual para as câmeras da linha tanto DX como FX, né? Da linha APS-C e da linha profissional com frame, né? E aqui é bastante opção. Aqui é a linha EOS da Canon, né? Elas são fabricadas para as câmeras deles desde 87. Já tem milhões e milhões e milhões dessas objetivas e você consegue com certeza abranger todo tipo, qualquer situação imaginável que você possa colocar no equipamento. Só que passa por aquilo que eu já falei antes, a questão da conseguir adquirir, da aquisição desse tipo de acessório, né? Que na verdade a teleobjetiva, a lente, a objetiva, melhor dizendo, é um acessório fotográfico, né? Isso aqui é um exemplo de uma objetiva do sistema DX, que são as câmeras APS-C. Ela é da linha DSLR, só que como ela tem um tipo diferente de sensor, que é o sensor APS-C, você tem que ter uma objetiva adequada para ela, né? Para você aproveitar o máximo das características que o sensor permite, né? Essa aqui no caso é uma 18-300 da Nikon. Vocês veem por aqui que tem o elemento traseiro. Em relação a essa objetiva aqui, que é uma objetiva para câmera full frame, ele é menor. Mas isso é uma característica de projeto, tá? Ou seja, se você tem câmera APS-C, você pode usar um certo tipo de objetiva. Se você trabalhar com full frame, outro. Por exemplo, para deixar bem claro isso, no sistema APS-C, nas linhas DX, eu posso usar as objetivas DX e as objetivas FX, que são para full frame. Mas o inverso não. Eu não posso pegar uma câmera full frame e usar as objetivas DX, porque senão eu vou ter problema de vinheta. Mas, de novo, essa aqui é uma objetiva para câmera full frame
Só que é uma linha mais básica, é uma linha mais barata. Você vê a baioneta dela aqui de montagem, ó, ela é de plástico, inclusive. Você vê que a construção dela, ó, é bem mais simples do que dessa aqui, que é da linha atual. Essa aqui é a linha VR. Esse VR é Vibration Reduction, é vibração de redução. Então, ela tem um estabilizador de imagem no corpo da objetiva. Essa aqui é uma objetiva bem mais barata do que aquela que a gente já viu agora. Isso aqui, o que acontece? Ó, é uma DSLR, só que ele é full frame. Se você botar uma linha DX, uma lente DX nela, você vai ter esse problema aqui. Você vai ficar com essa vinheta. Mas as câmeras atuais, elas são tão avançadas que quando você bota uma objetiva DX nela, ela automaticamente enquadra. Ela reconhece que está com esse tipo de objetiva e você vai conseguir fotografar sem a vinheta. Só que você perde a vantagem de ser full frame. Eu vou fazer um vídeo depois falando mais calma sobre essa questão dos formatos do sensor. Aqui, quando você pega uma lente de 50mm e bota numa câmera full frame, na DSLR full frame, você tem esse ângulo de visão, esse ângulo de cobertura de imagem. Se você pega essa mesma objetiva e coloca no sensor cropado, digamos assim, como a gente chama as câmeras APS-C, você vai ter esse registro aqui. Por quê? Porque aqui ela é 50mm, ela tem um ângulo de 50mm. Aqui, como o sensor é menor, ela passa a ter o comprimento focal de 75mm. Ou seja, ela chega mais fechada, digamos assim. Você consegue menos ângulo, né? Então isso é importante saber, para quando for fazer a compra do equipamento, estar consciente dessa característica, né? Isso aqui é um modelo da Nikon que eu gosto muito dela, né? Tive a oportunidade de testá-la na mão, achei fantástica, excepcional. Ela é uma full frame, é uma linha nova, né? Um último modelo da Nikon ADF. Ela é espetacular, ela tem todas as características de uma câmera de filme. Você pode operar ela de maneira idêntica a uma câmera de filme, inclusive com a disposição dos comandos aqui e tudo. E você olhando ela assim, você diz que é uma câmera de filme. Eu, como comecei com fotografia com filme, eu uso até hoje, eu gosto bastante e tal, eu achei uma proposta assim muito interessante. Tem alta qualidade de imagem, alta qualidade de construção. É uma câmera para quem usa o sistema Nikon, realmente é excepcional. Ótima opção, realmente. Olha aqui, isso aqui ela é em operação. Ó. Você opera de maneira idêntica a uma câmera de filme. Isso para quem sabe fotografar, que já domina o processo como um todo, torna ela muito rápida na operação. Isso aqui é ela de trás. Ó. Você vê aqui de frente, ó, você diz que é uma câmera de filme, mas quando você chega atrás, ó, ela é tão moderna como qualquer outro equipamento hoje em dia. Eu estou apresentando porque, na verdade, é uma preferência pessoal minha, né? Mas ela é uma câmera DSLR, não como as outras, né? Só que o design, o layout, a operação dela é muito bacana. Então, por isso que eu coloquei ela aqui. E uma coisa que algumas câmeras atuais têm, principalmente as amadoras, vamos assim, as sem profissionais, é o sistema de touchscreen, né? Tocar na tela e comandar funções através do visor, né? Alguns modelos atuais têm, outros não, né? Mas até o ponto que eu sei, isso é restrito do modelo semi-profissionais. Isso é full frame, né? E os mais resistentes, né? Então, gente, para a gente encerrar, só para dar uma repassada, quais são as grandes vantagens de optar por uma câmera DSLR, né? É alta qualidade da imagem, pelo projeto, pelo sensor, pelos objetivos que a gente tem, né? Elas são muito rápidas na operação, elas conseguem fazer muitos disparos sequenciados, em alta velocidade. Você encosta no obturador, ela já dispara, diferente de câmeras mais simples, que aperta, demora um pouquinho mais. Elas são muito bem construídas, como a gente já viu, né? Pelo corpo, né? Pela selagem. E ela tem um sistema completo de acessório para elas, lentes, flashes e todo tipo de item que a gente precisa para conseguir fazer captura fotográfica de alta qualidade, de alto nível, né? Quais são os contras desse tipo de equipamento? Né? O valor de compra é elevado, principalmente no Brasil, né? Que realmente dificulta e muitas vezes inviabiliza a gente comprar coisas que a gente eventualmente seria adequado ter para trabalhar, né? Para alguns segmentos específicos.
Em relação a outros modelos do mercado, elas são grandes, pesadas e volumosas. Principalmente as full frame, como nós já vimos, né? Mas faz parte, né? Como é que você vai ter um equipamento bem construído, forte, né? Que aguente o rigor do trabalho sem ter um certo volume, né? Então, é inerente, né? Mas de qualquer forma tem que citar. Então, gente, foi isso, né? Foi uma rápida explanação sobre essa categoria de câmeras, né? Quando a gente usa, qual a característica principal delas, né? Como é que a gente faz para conseguir ter bom resultado e tentar ajudar vocês na escolha. Agora, a questão de qual modelo comprar, aí tem que ver a questão de preferência pessoal, nível de investimento que pode ser feito, né? Quais são as possibilidades que você está buscando. Mas, de qualquer forma, essas são as características principais dessa categoria de câmera. Eu espero ter ajudado e vejo vocês no próximo vídeo. Inclusive, quem quiser acompanhar os próximos, que eu vou estar fazendo postagem com regularidade, é só se inscrever aqui no canal e toda vez que eu postar um novo vídeo vai ser comunicado. Ok? Um abraço, até a próxima.